Bom, boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Hoje é dia 28 de outubro de 2021, já estamos no mês de outubro. Meu nome é Luciana, tenho o prazer em conduzir essa palestra na noite de hoje. E para que todos possam ouvir melhor o que vai ser transmitido, eu peço que deixem os microfones no mudo. E também fiquem à vontade aqui pelo chat para fazer suas perguntas, né, ao nosso palestrante, que abrirá o espaço para responder, tá bom? Nós estamos no final do mês de outubro, o mês escolhido para simbolizar essa campanha mundial de conscientização sobre o câncer de mama. E tem o objetivo principal de alertar a sociedade, em especial as mulheres, sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. E mais recentemente, sobre o câncer de colo de útero, que também começou a ser bem divulgado. E nós, da Grande Loja Maçônica Mista do Brasil, somos solidários a esta campanha. Aliás, não somente a esta campanha, mas também a todas que agreguem conteúdo, apoio e valor à sociedade. Hoje nós preparamos para vocês uma palestra que vai ser um formato de entrevista, onde o tema será Outubro Rosa. A prevenção é a melhor forma de se cuidar. Especialmente para tratar desse tema, nós convidamos o caríssimo irmão Fábio André Barato, que é médico, especialista em ginecologia, obstetrícia e endoscopia ginecológica. E ele irá abordar os principais pontos que envolvem este tema de câncer de mama. Além do nosso palestrante, nós também vamos contar com a participação especial das irmãs Juliana e da irmã Damares Chúlios. Irão compartilhar conosco as suas experiências, né, em busca dessa superação do câncer. Bom, feitas essas apresentações iniciais, nós vamos começar a nossa entrevista. Como vai, doutor Fábio? Está por aí? Tudo bem com você? Boa noite a todos, irmão Márcio, irmã Luciana, todos os caríssimos irmãos, todos aqueles presentes. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês, estar num bate-papo em família e principalmente para falar de um tema que me agrada muito, é parte do meu dia a dia, e vamos tentar distribuir um pouco disso, né, com vocês, como disse a Luciana, para a gente passar esse sentimento de conscientização e de prevenção, que é uma obrigação de todos nós, enquanto cidadãos, enquanto irmãos, enquanto profissionais, para espalharmos ao máximo o que pudermos sobre esse assunto. Não, é um prazer ter o irmão aqui, que pode nos orientar, né, passar todas essas informações, compartilhar conosco sua experiência, a vivência do dia a dia. Eu gostaria de pedir para o doutor Fábio falar um pouquinho para nós sobre o significado do Outubro Rosa, né? Como esta campanha começou, como tudo teve esse início. Então, é interessante a gente falar disso, porque às vezes a gente fala, poxa, mas por que outubro rosa? Da onde surgiu isso? Isso não é uma invenção brasileira, tudo isso começou nos Estados Unidos lá na década de 90, de uma maneira meio despretensiosa, né, eu diria. Com uma fundação, né, que se chama Susan for the Cure, que começaram com uma corrida, fizeram uma corrida para fazer uma ação sobre o câncer de mama, né? E nessa corrida eles colocaram um lacinho rosa para cada participante. E a coisa tomou uma proporção muito maior do que eles imaginavam, né? E no ano seguinte se repetiu e começou a se espalhar por outros estados americanos. Aqui no Brasil a coisa demorou um pouquinho mais ou menos em 2008, que começou a se falar em Outubro Rosa, até na questão da iluminação de monumentos, de prédios. Quem estreou foi em São Paulo, pertinho de vocês, com o obelisco do Ibirapuera. Foi o primeiro monumento brasileiro a
a ser iluminado de rosa. E hoje, praticamente todas as cidades aderiram a isso. Qualquer departamento público, comercial, privado também, a gente vê a grande adesão dessa ação que virou mundial. Uhum. Isso é bem interessante. E realmente, hoje em dia, nós vemos, né, as empresas, você está andando nas ruas, acaba vendo, né, essa iluminação, as pessoas têm aderido mais, divulgado mais, o que eu acredito que é muito importante, né? Quanto mais aderência tiver, melhor e mais prevenção nós vamos ter também, né? Doutor Fábio, fala um pouquinho para a gente sobre o que é o câncer de mama, né? Qual a proporção hoje que isso tomou aqui no Brasil? Então, na verdade, o câncer, né, a palavra câncer significa uma proliferação desordenada de células. Especificamente, quando nós falamos no câncer de mama, né, seria esse crescimento desordenado de células de várias partes diferentes da mama, porque mesmo dentro dos tumores de mama, você tem vários tipos de tumores diferentes. Origens de tumores de pele, tumores da glândula mamária, tumores do mamilo. Então, é uma gama grande que nós colocamos, tudo mais ou menos no mesmo contexto, mas seria pensando até em outros tipos de tumores, porque o nosso foco, obviamente, quando falamos de Outubro Rosa, inicialmente nós pensamos em prevenção do câncer de mama, mas nós extrapolamos isso para outros tipos de tumores também. Então, o câncer é quando alguma célula ela começa a crescer de uma maneira desordenada e o organismo ele não consegue controlar esse crescimento desordenado. Uma coisa que a gente tem que pensar é que frequentemente, todos os anos, o nosso organismo ele desenvolve microtumores. Então, todo mundo aqui em períodos da vida vai desenvolver tumores em várias partes do organismo. Só que o nosso organismo ele tem o nosso sistema imune. Então, o sistema imune, quando ele está funcionando perfeitamente, ele vai tentar combater isso e, na maioria esmagadora das vezes, ele tem sucesso. Especificamente, no caso dos tumores de mama, nós temos aí dois fatores, né? Aquilo que nós chamamos dos oncogenes, que são alguns genes, né, a parte do nosso sistema genético, correlacionados com uma probabilidade maior de formar esse desenvolvimento desordenado. Então, tem pessoas que já têm alguma predisposição genética a ter tumor de mama. Mas a maioria das pessoas, isso acaba sendo um fator aleatório. Porque, geralmente, quem tem um histórico na família, fica morrendo de medo, preocupado. Mas, se a gente for perguntar para as pessoas que nós conhecemos que tiveram tumores de mama, a grande maioria delas não tem sequer um parente com tumor. Quer dizer, todo mundo, tendo um histórico ou não, estamos sujeitos a desenvolver um tumor de mama ou qualquer outro tumor que seja. No caso específico também da mama, como eu falei, nós temos esses oncogenes que predispõem, mas de uma maneira mais frequente, nós temos aqueles fatores genéticos que inibem esses oncogenes. É aí que é a maior probabilidade. Então, tem mulheres que têm nesses genes que nós chamamos de supressores um defeito. Nós chamamos os genes BRCA1 e 2, então as mulheres têm alguns defeitos nesses genes supressores, e quando você forma essa célula diferente, elas acabam não tendo um sistema imune adequado para fazer esse bloqueio desses tumores. E pensando nessa formação, nesse crescimento, a gente, como eu falei, nós ficamos muito presos à parte genética, mas a maior parte do crescimento
está relacionada com fatores que não têm nenhuma ligação genética. Então, com clima, exposição à radiação, exposição a medicamentos, tabagismo, alimentação e outras inúmeras questões que facilitam o nosso corpo, a nossa imunidade a desenvolver essa predisposição ou não inibir esses tumores que podem aparecer aí em todo o nosso corpo, na mama, no colo do útero, no intestino, no pulmão, em todos esses lugares. Ai, muito bom saber disso, porque realmente eu acho que muitas pessoas fazem essa ligação, né, de ser algo genético, e nem pela explicação que o doutor passou, realmente não é dessa maneira que ocorre, né? Eu acredito que isso é bem importante, esse ponto, né, ser divulgado, e aí entra também, né, doutor Fábio, a importância do diagnóstico precoce. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a real importância desse diagnóstico, como ele deve acontecer. Exatamente. Se nós pegarmos algumas décadas atrás, a própria palavra câncer, né, eu lembro da minha infância, quando eu era pequeno, o pessoal, meus avós, o pessoal mais velho, não falavam nem a palavra. Ah, aquela doença, né? Por quê? Era uma coisa muito relacionada à morte, a não ter muita cura. Por quê? Não se tinha nenhuma ideia e nenhum conceito, primeiro que não se tinha prevenção. O tratamento era muito precário. Então, a pessoa com diagnóstico de câncer, né, a maioria das vezes estava, vamos dizer que, condenada. Né? Hoje, algumas décadas depois, nós vemos uma grande inversão. Hoje, a maioria dos tumores de mama são possíveis de cura e tem um prognóstico muito melhor do que alguns anos atrás. E tudo isso está relacionado diretamente com a detecção precoce, com a prevenção. Quando você pensa nesses tumores femininos, e apesar de existirem vários, mas pensando nos principais, que seriam mama e colo de útero, a primeira coisa a se pensar é que esses tumores, na grande maioria das vezes, eles não dão sintomas. Tá? A maioria dos tumores, eles são completamente assintomáticos. Então, quando você espera uma detecção através de um sintoma, geralmente são tumores que já estão em fases mais adiantadas e esse tratamento ele vai estar muito prejudicado e você, às vezes, perde a oportunidade da cura. Por isso que é importante a palavra prevenção, né? Então, como eu disse, que você geralmente não sente nada, tá? A melhor forma de você tratar e curar é justamente quando ele é assintomático. E aí entra, no caso do câncer de mama, a mamografia. Então, quando você faz uma mamografia em uma mulher que está assintomática, em uma mulher que não consegue palpar nenhum nódulo, porque quando a gente fala em palpação, geralmente nós palpamos aqueles tumores acima de 1 centímetro, são tumores um pouco maiores. A mamografia, ela consegue pegar lesões, fazer essa detecção em lesões de mais de 1 milímetro. Então, lesões muito pequenas já levantam uma luzinha vermelha ali no exame, opa, tem alguma coisa esquisita. Então, quando você diagnostica essa lesão muito inicial, a chance de cura é gigantesca e a chance da preservação da própria mama também. Então, as lesões palpáveis, geralmente, têm tratamentos mais agressivos, né? Onde você retira a mama, muitas vezes esvazia a axila, o próprio tratamento posterior
de quimioterapia, radioterapia acaba sendo mais agressivo. Então, nessas lesões menores, mais iniciais, você consegue, em algumas vezes, tirar apenas a lesão, com uma pequena margem, outras vezes tirar um quadrante da mama, que seria um pedaço, ou um setor. Então, o momento em que você faz o diagnóstico, ele vai direcionar o tratamento e a sobrevida dessa paciente também. Então, é bastante importante nós lembrarmos disso, não esperarmos o sintoma para buscar fazer um exame. Então, aí entra a questão dos exames de rotina. A mesma coisa, e até de uma maneira mais acentuada, vale pegando o gancho para o câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero ele é mais lento ainda, né? Ele demora anos. Eu até brinco que eu falo, é o único tumor que ele avisa que ele vai chegar. Então, antes de ele virar câncer, você tem lesões que nós chamamos de pré-malignas, que são aquelas detectadas pelo Papa Nicolau, pelo exame preventivo na mulher. Então, é justamente nessa fase que nós queremos fazer o diagnóstico de uma maneira preferencial. Legal. Doutor Fábio, até tem uma pergunta aqui no chat, né, da Jamile, perguntando se um tratamento de imunoterapia tem algum efeito preventivo? Olha, aí depende muito do tipo de tumor que você está falando, tá? Então, quando você tem aquela paciente com problemas genéticos nos oncogenes, você vai ter um tipo de tratamento direcionado para isso, tá? Quando você tem um outro tipo de tumor, o tratamento é diferente. Por isso que, como no início a gente estava dizendo que você tem várias partes da mama, porque a gente pensa em mama, ela está dividida em glândula, em mamilo, em pele, em tecido gorduroso. Cada estrutura dessa tem um tipo de tumor diferente. Então, os tratamentos eles são extremamente variáveis, os tipos de drogas são muito variáveis e mesmo as radioterapias também mudam. Outro fator importante na incidência do câncer de mama, especificamente, é relacionado à ação hormonal dele. Aí é mais importante, entra mais do que a imunoterapia, tá? Porque você tem uma parcela de tumores que são, nós chamamos de hormônio dependentes e outros que não são hormônio dependentes. Então, onde você tem uma melhora do tratamento é em bloquear os hormônios femininos. Então, em algumas mulheres você tem que dar medicamentos que levam como se fosse a menopausa, para bloquear a ação do próprio hormônio da mulher, que vai favorecer o crescimento desse tumor. Então, não existe uma receita de bolo, vamos dizer assim, para o câncer de mama, porque aí vai depender muito da variação do tipo tumoral da paciente. Isso é bem importante, na verdade, essa prevenção, né, eu diria que é essencial, porque uma vez que não aponta sinais e nem sintomas, né, é muito importante ter essa prevenção, fazer os exames, né, com periodicidade, antecipar ao máximo, porque quando esses sintomas ocorrem é porque já está num estágio mais grave, né, então, cada vez mais é importante ressaltar isso, né. E me diz uma coisa, doutor Fábio, referente à mamografia, quando se deve começar a fazer? A partir de que idade? Então, esse é um assuntozinho um pouquinho... tem algumas divergências, dependendo de onde falarmos da fonte, né? Então, eu vou citar as duas principais. Então, se nós vermos nos protocolos do Ministério da Saúde, para pacientes de baixo risco, né, que são aquelas mulheres sem histórico, o Ministério da Saúde coloca a partir dos 50 anos até a cada 2 anos, até os 69 anos. Né? Se você se basear pela Sociedade Brasileira de Mastologia,
esse início ele deve ser mais precoce, que é o que a maioria dos médicos hoje utilizam, que seria a idade de 40 anos, tá? Então, para pacientes de baixo risco, a partir dos 40 anos, anual ou até a cada 2 anos, dependendo do perfil dessa paciente. Então, tem algumas divergências, mas de uma maneira geral, a partir dos 40 anos. Agora, aquela mulher que tem um histórico familiar, quando nós falamos de histórico familiar, nesse caso especificamente, nós falamos da parte materna, porque a mulher ela herda esses genes, quando nós pensamos em tumores de origem genética, do cromossomo X, que é o feminino. Então, nós consideramos histórico familiar parentes de primeiro grau por parte materna. Então, avó, tia e primas maternas entram como fator de risco. Geralmente, nessas pacientes, nós iniciamos a mamografia a partir dos 35 anos, ou em casos de mulheres em que esses parentes tiveram um início muito cedo, antes até dos 35, nós também antecipamos ainda mais o início desse exame. Mas para a maioria das mulheres, seriam 40 para sem histórico e 35 de uma maneira geral, para aquelas com histórico mais forte, um risco maior de desenvolvimento do câncer de mama. Legal. Doutor Fábio, temos mais uma pergunta aqui no chat, dizendo da Sueli, da seguinte maneira: quando o corpo não fabrica mais o hormônio, né, ela toma um hormônio sintético, ela tem maior ou menor chance de desenvolver esse câncer de mama? Olha, uma excelente pergunta. Até no início dos anos 2000, que começou a se falar disso, né, com um grande estudo que teve nos Estados Unidos, chamado WHI, onde se associou a terapia de reposição hormonal a um aumento da incidência do câncer de mama. Então, a partir daí, no mundo inteiro, todos os médicos pararam de fazer a reposição hormonal. Então, isso causou um furor muito grande, um pânico muito grande relacionado ao hormônio. Com o passar dos anos, foram feitos outros estudos e se começou a se entender melhor essa relação do hormônio. Então, a resposta é sim, existe uma relação do hormônio com o câncer de mama, mas hoje nós sabemos que isso está relacionado de uma maneira mais forte com alguns tipos de hormônios, né? Hoje, os hormônios sintéticos, eles estão mais relacionados a isso. Os hormônios bioidênticos, que seriam hormônios idênticos ao produzido pelo corpo feminino, e em doses menores, essa incidência seria menor. Por isso que, aos poucos, foram voltando à reposição hormonal da mulher. É claro que essa reposição ela tem que ter um critério muito grande, tá? Antigamente, menopausa era sinônimo de reposição hormonal. Mulher entrou na menopausa, entrava com hormônio. Hoje, não é bem assim. Quando a mulher entra na menopausa, a primeira coisa é saber se essa mulher precisa fazer uma reposição, se ela tem sintomatologia para isso, e se ela não tem contraindicações para reposição hormonal, entre elas o histórico familiar, o tabagismo, obesidade e outros fatores. Então, aquela mulher que nós chamamos de elegível, essa vai ser uma candidata em que você vai ter mais benefício do que risco. Agora, uma mulher que tem fatores de risco, né, então a gente pensa sempre em uma balança. Então, a gente tem que colocar os benefícios e os riscos da reposição. Então, quando eu pego essa balança, e a balança cai, né, o benefício supera os riscos, essa paciente ela é elegível para uma reposição. Quando ela está ao contrário, o risco supera o benefício, eu não faço a reposição. Mas uma coisa que é importante a gente entender, né, é que muitas mulheres se beneficiam muito mais
do que o risco potencial que ela teria, que é um risco baixo quando nós selecionamos bem essa paciente. Tá certo. E aqui também tem mais alguns comentários e questionamentos aqui no nosso chat. Vou colocar aqui para você, doutor Fábio. A mulher antes era incentivada a fazer o autoexame, né? Dá para identificar os possíveis pontos ou nódulos existentes. Não é mais recomendado confiar nesse autoexame? Olha, esse pegou um outro ponto que levou muita divergência, né, principalmente nas pacientes mais jovens. Antes era muito estimulado, desde cedo, muito precocemente, o autoexame, mas nós ainda incentivamos, mas sempre com cautela, né? É importante a mulher não se fazer um diagnóstico, mas sim conhecer o corpo. Então, é recomendável essa mulher que tem uma mama que não seja muito densa. O que é uma mama densa? Tem mulheres que têm uma característica de ter a mama com muitos nódulos, que são normais, que são fisiológicos, característicos da própria mama. Então, isso gera às vezes, mais insegurança e mais o que nós chamamos de sobrediagnósticos do que benefícios. Então, nós ainda continuamos recomendando, mas para aquelas mulheres que têm a mama muito densa, essas recomendações elas variam um pouco. Mas, de uma maneira geral, a época em que se fazer o exame é um ponto importante, o autoexame, né? A mulher deve examinar a mama todo dia, né? Não, de maneira nenhuma, principalmente aquelas que menstruam, né? Porque nós sabemos que a mama, ao longo do mês, ela muda de característica, né? Então, no período ovulatório, no período pré-menstrual, a mama ela retém líquido e pode gerar algumas glândulas aumentadas que podem passar por nódulos. Então, a recomendação é, para as mulheres que menstruam, fazer o autoexame, em média, uma semana depois do final da menstruação, e para aquelas mulheres que não menstruam, escolher um diazinho no mês, esporadicamente, sem neurose também, para fazer o autoexame aí na hora do banho. Tá certo. Que a irmã Tiana também colocou uma pergunta. Mulheres que nunca tiveram filhos, né? Elas correm o risco de desenvolver o câncer de mama? Então, hoje nós sabemos que um dos fatores de proteção é a amamentação, tá? Porque a amamentação, a mulher basicamente, ela tem dois hormônios, o estrogênio e a progesterona. Durante a amamentação, a mulher, ela tem uma inibição parcial do hormônio feminino, que é o estrogênio, que é o mais relacionado com câncer de mama, como nós estávamos falando, né, anteriormente, daqueles tumores relacionados ao hormônio, tá? Então, na amamentação, a mulher, ela tem um aumento do segundo hormônio, que é a progesterona, e uma baixa do estrogênio. E a glândula mamária, ela sofre um benefício com essa exposição maior de progesterona. Então, se nós pensarmos que uma gestação dura em torno ali de 9 meses e meio, e uma mulher pós-parto, que amamente ali 1 ou 2 anos, ela vai ter, em média, 3 anos a menos de exposição de estrogênio do que uma mulher que não amamentou. Então, se você pensar em uma paciente que teve 2 ou 3 filhos, aí nós multiplicamos aí, em média, uma mulher com 3 filhos, 9 anos a menos de exposição do que uma mulher que nunca engravidou ou que não amamentou. Então, a amamentação é um fator de proteção, hoje bastante conhecido, e de diminuição do fator de risco para o câncer de mama, sim. Legal. E nós temos mais uma pergunta. Que é bastante estimulado, né, essa questão da amamentação. Legal, ajuda bem. A irmã Thelma está perguntando aqui, a mamografia, um exame muito dolorido, né, incômodo, se ele pode ser substituído pelo exame de ultrassom? Olha, infelizmente, né, o melhor exame ainda para detecção é a mamografia.
tá? A ultrassonografia nós chamamos de um exame de complementação. Então, naquele caso de mamas densas, algumas áreas elas podem ficar meio obscurecidas na mamografia. Aí o médico ele vai solicitar uma ultrassonografia para complementar aquela mamografia. Mas quando nós falamos daquelas lesões iniciais, daquelas lesões que às vezes são milimétricas, que nós chamamos de microcalcificações, que são aquelas lesões a partir de 1 milímetro, essas lesões elas só vão ser visualizadas pela mamografia, ou melhor visualizadas pela mamografia. Então, apesar de ainda a gente não pode falar que é o exame mais agradável que existe, mas pensar que é um exame rápido, é um exame que você vai fazer uma vez por ano, no máximo para a maioria das mulheres, e o custo-benefício para essa paciente é muito grande, comparado com a agressividade de um tratamento em que você fizesse uma detecção mais tardia. Verdade. Vale a pena sofrer um pouquinho por Sim. alguns minutos do que passar por uma fase maior aí num tratamento mais agressivo, né? E para a maioria não é tão sofrido assim, né? A gente diz é chato, mas é bem tolerável. É suportável. E eu tenho ouvido bastante, né? Eu queria saber se é verdade que a vacina do Covid, ela pode alterar o resultado da mamografia. Eu até recentemente fiz este exame e as enfermeiras perguntaram o lado que havia, o braço, né, que havia tomado a vacina, e eu fiquei com essa dúvida. É mais uma das heranças, vamos dizer assim, do Covid, né? Não só a vacina do Covid, mas todas as vacinas que têm um potencial imunogênico, vamos dizer assim, que criam uma imunidade muito grande do organismo, elas fazem um aumento dos gânglios. Então, popularmente, nós chamamos de íngua, né? Então, você toma ali a vacina no braço esquerdo e, principalmente na axila e nas mamas, tem muitos gânglios, né? Que são os linfonodos ou as ínguas. Então, um tempo depois, você ainda vai continuar com esses gânglios aumentados. Então, o que se percebeu no início da vacina do Covid? Um aumento muito grande do número de falsos negativos de nódulos. Então, a mulher, ela fazia um exame e dava lá um nódulo na mama ou na axila. Aí você ia, funcionava, não era nada. Aí se fez essa correlação, aí se colocou outras vacinas, por exemplo, a vacina do sarampo e a vacina da gripe, que também é imunogênica, sendo responsável por aumento desses gânglios. Então, hoje, qual é a recomendação? Para aquela mulher que vai fazer um exame de rotina, um preventivo, é claro que é diferente de você ter um nódulo, alguma coisa, e precisar fazer um exame mais rápido, aí você não vai se preocupar se fez vacina ou não. Mas quando a paciente tem a vacinação recente, nós orientamos a fazer, se possível, 4 semanas depois da segunda dose da vacina, ou, no caso de dose única, 4 semanas depois dessa dose da vacina, para diminuir esse risco desse possível falso positivo. Porque isso gera, para toda mulher que já teve um nódulo, independente de ser maligno ou não, sabe o estresse que é você ter uma mamografia ali classificada como suspeita e ter que se submeter a um procedimento, a esperar alguns dias para fazer o procedimento, esperar o resultado, então é uma coisa muito estressante. Então, de uma maneira geral, a gente sempre tem orientado a esperar um certo tempo para fazer esse diagnóstico, para não ter aquele susto indesejado. Legal. Bom, já deu para esclarecer bastante, porque eu realmente fiquei pensativa sobre isso, né? E me diz uma coisa, tem medidas, assim, que nós mulheres podemos adotar para diminuir o risco de ter câncer de mama? Esse é outro ponto interessante,
que é o que deve nortear a gente, porque tem coisa que a parte genética a gente consegue mudar, não. A parte imunológica a gente consegue mudar, essa a gente consegue em parte, né? Então a gente tem que pensar, por exemplo, estilo de vida, né? Então uma noite bem dormida de sono, fortalece o nosso sistema imunológico. Uma boa alimentação e uma boa dieta facilita e melhora em muito o sistema imunológico. Estresse dificulta o sistema imunológico. Então, basicamente, né, o que está mais ao alcance nosso é uma alimentação equilibrada, com a diminuição do consumo de gorduras, porque nós temos que pensar que grande parte dos tumores são induzidos por hormônio, tá? Entre eles o hormônio feminino. E a gordura, ela é muito rica em hormônio feminino, então ela produz hormônio feminino. Então todas as mulheres acima do peso têm uma concentração aumentada de estrogênio, então tem um fator de risco maior. Alimentos processados, multiprocessados, embutidos, tem uma quantidade maior de produtos químicos considerados diretamente para o câncer, não só o câncer de mama, mas outros tipos de tumor, principalmente o tumor de intestino, tá? Então, é outro ponto interessante, nós colocarmos a incidência dos tumores. Qual é o tumor hoje mais abrangente em mulher? Né? Câncer de mama. Qual é o segundo tumor mais prevalente? O câncer de intestino, depois o câncer de pulmão e, em quarto lugar, o câncer de colo de útero. E quando nós pensamos em câncer de intestino, o principal fator é alimentar, depois o genético. Outro ponto importante é atividade física. A atividade física, ela faz o organismo produzir substâncias que são conhecidas como endorfinas, que melhoram o sistema imunológico. Então, uma boa alimentação e atividade física e abstenção do tabagismo e o consumo excessivo de álcool são as principais medidas para profilaxia contra a grande maioria dos tipos de tumores. Tá. Bom, nós estamos quase chegando no final da nossa entrevista, né, desse bate-papo, e nós ainda temos umas 3 perguntas programadas para o doutor Fábio. Mas antes de passar essas perguntas, eu queria chamar para entrar nessa conversa as nossas convidadas, a Damares e a Juliana, para falar um pouquinho dessa experiência que elas também vivenciaram, né? Não muito tempo, né, atrás. Então, primeiro, eu quero começar com a Damares e pedir para que a Damares conte um pouquinho para a gente dessa experiência, qual foi o tipo de câncer que você tratou. Boa noite a todos. Quero agradecer pelo convite para dar o meu depoimento. Eu tive um tipo de câncer que chama linfoma não Hodgkin, né? Vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Logo quando eu entrei na vida adulta, eu sempre tive um carocinho aqui no pescoço. E eu sempre ia nos médicos e perguntava, né, o que é esse carocinho? A maioria respondia, isso não é nada, né? É alguma infecção que você teve, alguma reação do seu organismo. Aí passou algum tempo, em 2013, eu fui fazer os meus exames ginecológicos e no laboratório onde eu fiz os meus exames, a enfermeira, eu fiz um ultrassom de mama e ela passou várias vezes o aparelho em determinado local. E ela falou assim: olha, eu estou vendo alguma coisa diferente aqui. Comenta com o seu ginecologista sobre isso. No dia do retorno da consulta, eu voltei, comentei com ele que a pessoa do laboratório tinha feito essa observação. Ele falou: isso também não é nada. Também passou batido. Aí, quando foi no final de 2013,
e no comecinho de 2014, saiu vários nódulos na minha virilha, né? Aí eu comentei com o meu namorado, ele falou assim: olha, vamos ver isso, que isso não está normal. Inclusive, até achei que na época fosse algum pelo encravado. E é como o doutor Fábio falou, né? Quanto mais rápido for atrás, o retorno é melhor. Aí eu também senti assim muito cansaço e eu estava bem magra. Mas o que eu achava? Que esse cansaço era devido à correria do dia a dia, trabalho, casa, e não relacionei também que poderia ser um dos sintomas. Por fim, acabei em 2014 indo numa irmã nossa, a irmã Mariângela, que ela é infectologista lá na Emílio Ribas. Passei numa consulta com ela e a irmã falou assim: eu vou te internar. Eu até me assustei, porque assim, eu era assintomática, eu não sentia nada. Aí, por fim, me internou, fez uma biópsia de um dos nódulos e constatou que era um câncer, linfoma, né? O meu é que o linfoma eles têm vários tipos, né? O meu era linfoma não Hodgkin. Eu Tá. comecei a fazer a quimioterapia em 2014. Fiquei bem por algum período e depois eu tive a recidiva da doença. O que é recidiva? Ela voltou. E quando ela voltou um pouco mais agressiva. Foi onde que os médicos me indicaram para fazer o transplante de medula óssea. Aí eu fiz o transplante em julho de 2016. Nossa, minha irmã, eu já conheci a irmã nesse período, né? Já tínhamos bastante contato. E eu vou dizer uma coisa: eu sou testemunha de que você manteve um astral assim incrível, super elevado, né? Como você conseguiu manter essa energia? A gente sabe, né, que tem dias que dá aquela derrubada, aquela preocupação, enfim, receio, medo, mas eu posso dizer para a irmã que todas as vezes que eu a via, sim, eu me surpreendia, porque a irmã mudou o visual, levou de uma maneira muito leve, pelo menos é o que passava para a gente, né? E eu acho que isso é um ponto essencial e muito importante, né? Até na própria evolução do tratamento, de como a gente vai encarar essa situação, que a gente sabe que não é fácil. Então, fala um pouquinho para a gente o que a irmã pegou aí como objetivo, enfim. E assim, desde o início que eu fiquei sabendo da notícia, eu sempre pensei positivo, tipo assim, eu vou passar por isso e eu vou vencer, né? E eu acho que contou muito também nesse período a ajuda dos familiares, dos amigos, dos irmãos da loja, em especial, meu namorado, sabe, que esteve comigo desde o dia que eu recebi a notícia até o final do tratamento. Minha irmã de sangue, ela também era funcionária pública, pediu afastamento das funções dela para ficar cuidando de mim. Então, assim, o pessoal fez grupo de orações no WhatsApp. Então, além da minha força, uma força assim que realmente eu sempre soube que eu tinha, mas ela veio aflorar mais ainda. E assim, é um conjunto de tudo, de energias positivas que me enviaram, de orações, de pessoas do meu lado cuidando. Foi isso. Não, que legal. Eu me lembro perfeitamente, uma das vezes que encontrei com a irmã, olhava, a irmã fez tatuagens, né, na cabeça após ter perdido o Sim. cabelo, e ficou assim maravilhoso, muito lindo. Nossa, caiu, acho que caiu. Caiu. Não, acho que a Não, Lid vai aí tem colocar umas aí as fotos, fotos. né?
que eu fazendo a coleta das células tronco, né, para fazer o transplante da medula. E uma foto carequinha aí, que foi a primeira foto que eu coloquei nas redes sociais, que fez muito sucesso, ninguém tinha nunca visto eu careca. Acaba sendo uma grande mudança, né? Principalmente acho que para nós mulheres, né? Perder o cabelo. Com certeza. Aqui é uma foto de quando teve a pega da minha medula, porque quando você faz o transplante de medula óssea, a gente fica 15 dias sem nenhuma imunidade. E aí, quando pegou a medula, as enfermeiras fizeram uma festa, me deram um cartão, bolinho, aí eu tive que estourar um balãozinho lá, foi muito legal. Gostoso. Aqui é umas fotos com os irmãos, né, numa loja de mesa. Que legal. Eu acho que essa energia é muito importante, né? Muito, assim, passa uma imagem diferente. Como o doutor Fábio falou no início do nosso bate-papo, quando você recebe o diagnóstico que está com câncer, parece que receber uma sentença de morte. E muita gente encara dessa maneira, né? Enquanto, na realidade, na atualidade, nós temos vários métodos, né, várias tecnologias, enfim, que podem proporcionar essa cura. Então, a forma de encarar, né, é a escolha que nós fazemos, né? Ou você encara de uma maneira negativa, se entrega, ou você muda esse astral, essa energia, passa essa energia para as pessoas e acaba recebendo também, né, irmã Damares? Eu acho que esse carinho, né, todo esse envolvimento ajuda bastante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também, assim, para a gente compartilhando dessa história, o que representou na sua vida, né, esse episódio, essa situação? Olha, foi uma superação, né? Eu acho que a vontade de viver falou mais alto. A questão da mulher, né? Pensar muito, no caso, quem tem filhos, eu pensava muito nos meus filhos, dar mais valor na vida, dar valor para pequenas coisas que às vezes passava desapercebida. Enfim, acho que essa vontade de viver falou mais alto. Não. Fez com que eu superasse. E eu pensei comigo, nossa, tenho muita coisa ainda para aproveitar na vida, está muito cedo. Não quero ir agora, né? Não. E me diz uma coisa, que recado, assim, você gostaria de deixar para as nossas irmãs, para todo mundo que está aqui ouvindo, né, o seu depoimento? Que recado você gostaria de deixar, assim, porque muitas vezes ainda tem, querendo ou não, apesar de ser divulgado todo, né, esse trabalho de prevenção, tem muitas mulheres que ainda têm receio de ir ao médico, de fazer esses exames preventivos, justamente deixa o medo ser maior, né? Olha, se eu for, e se tiver um diagnóstico não bom, né, um diagnóstico negativo, como eu vou reagir? Então melhor postergar, não vou fazer. O que você pensa a respeito disso? Que recado você gostaria de deixar? Eu gostaria de deixar um recado que, assim, independente da pessoa não querer encarar, tem que fazer esses exames preventivos, né? E como o doutor Fábio falou, e como os médicos também me falaram, né? Quanto antes você for, melhor o resultado, o retorno mais rápido, né? Tem que fazer os exames preventivos. E assim, o que aconteceu comigo, eu passei por alguns médicos que não detectaram. Então, assim, na dúvida, a pessoa sempre procurar mais uma opinião médica, eu acho isso muito válido, né? E, sabe, não deixar de se cuidar, ter uma vida saudável, alimentação, exercícios físicos. Isso é Isso. importante. Obrigada, Damares. Eu que Obrigada por agradeço. compartilhar, né, conosco essa vivência. E agora eu gostaria de chamar a Ju para que pudesse falar para a gente também um pouquinho da experiência, né, que você teve, que tipo de câncer você tratou. Boa noite, Ju. Oi, Lu, boa noite.
Boa noite, queridos irmãos. Gostaria de agradecer ao irmão Márcio pelo convite. No meu caso, eu tive um câncer de mama. Hoje eu sou uma paciente metastática de mama, né? Eu senti alguma coisa em 2016, procurei meu ginecologista na época, fiz ultrassom, mas a pessoa que laudou o ultrassom disse que estava tudo normal, não tinha nada. Então, aí, vida que segue, né? Correria de mãe, trabalho, vamos seguindo. Em 2018, eu tive uma queda brusca de imunidade, onde saiu várias feridinhas pelo meu corpo. Eu fui, tratei a baixa imunidade, só que logo após isso, esse tumor cresceu muito. E aí eu consegui apalpar ele, né? Definitivamente, ele cresceu demais. Ele foi para 2, 3 centímetros, né? E aí voltei novamente no médico, ele mais uma vez falou, olha, a gente vai fazer uns exames, mas eu creio que não seja nada. E a gente naquela esperança que não seja nada, né? Mas com muito medo também do que poderia estar vindo aí. Aí fui diagnosticada com um câncer de mama triplo negativo em 2018. Esse câncer de mama triplo negativo, ele é um câncer que ele não é receptor, né, dos hormônios. Ele não é para HER2, não é para hormônio, então ele leva o nome de triplo negativo. Que ainda nessa área, esse triplo negativo, acho que depois o irmão Fábio vai até estar podendo, né, explicar melhor, ele não tem um tratamento específico, né, para o tipo dele. Então, aí, pelo tamanho do meu tumor, eu fiz 4 quimioterapia vermelha, aí eu fiz a cirurgia de quadrante, fiz a cirurgia do quadrante, tirei o nódulo com esvaziamento axilar. Depois disso, não consegui terminar o tratamento, o protocolo, que seria quimioterapia branca, por causa da minha imunidade, que abaixou demais, então não pude fazer, e fiz as radioterapias. Terminei em fevereiro de 2019. Mas aí, um ano depois, passei mal e descobri, né, a metástase cerebral. Hoje eu tenho 3 metástases no cérebro e uma na glândula adrenal. E em 2020 fiz radiocirurgia, né, no cérebro, e fiz quimioterapia esse ano, e agora a gente, paciente oncológico não tem sossego nunca, né? Então verdade. Agora exames atrás de exames para estar acompanhando aí, para ver. O médico sempre fala, a gente vai fazer exame para ver o que eu vou fazer. Então é aquela insegurança. Ao mesmo tempo que você tem aquela insegurança, você tem aquela vontade de viver, e aí você pensa, não, vai dar certo, e seguindo, né? Seguindo cada dia. Não, é isso mesmo. E qual foi o papel, assim, a irmã Damares comentou, né, dessa importância de ter as pessoas próximas, família, amigo, como a irmã vê isso, né, nesse processo, como foi tudo isso? Olha, no meu caso, a minha família me apoiou muito, né? A questão dos meus pais, meu irmão, porque só sou eu e o irmão, os meus filhos, o meu marido, o Rogério, né? Que é nosso irmão também, ele me acompanha em tudo, até hoje, desde lá atrás que a gente estava, né, em processo ainda de exames, consultas, quimioterapia, exames laboratoriais, ressonância, PET scan, ele está sempre comigo. Então, é o meu apoio, meu braço direito, né? Em questão de amigos, os que eu achavam que eram mesmos chegados, se afastaram. E o que eu achava que, né, não era tão chegados, vieram até mim, né? Foi uma troca, assim, muito, muito diferente, né? Assim, muitas pessoas se afastaram, outras vieram. Tive o apoio do pessoal da minha loja também, meus irmãos sempre comigo, mas foi uma experiência que me mostrou que a gente acha que tem o controle de tudo, né? Mas não tem. Infelizmente, uns se foram, outros veio, mas tudo na experiência, né? A gente tem que entender um pouco, né? O lado de cada um. Aí a fotinho
da irmã Ju Isso. fazendo o tratamento, né? Essa foto aí foi o dia que eu fiz a cirurgia do quadrante. Eu estava dando joinha porque o Rogério ia mandar foto para meus filhos para mostrar que eu estava ali firme e forte, né? Porque a gente, para filho, e para os pais, a gente, para a família em si, a gente tem que se mostrar que tá. Você pode estar destruída por dentro, né? Mas você tem que mostrar que você está ali firme e forte. É verdade, é importante isso, né? E você conseguiu lidar bem com essa situação, Ju? Que eu acho que aqui em casa nós também já passamos por situações como essa, e a gente sabe que não é fácil, né? E esse fato até de se mostrar forte, nem sempre a gente consegue, né? Se manter forte todo momento. Eu, assim, não sou tão forte, sabe? Assim, o dia que eu acho que eu tenho que chorar, eu choro. O dia que eu acho que eu tenho que ficar deitada, eu fico. E é o dia que eu tenho que levantar, assim, que eu levanto bem, o dia flui bem, mas também eu penso assim, eu não me culpo, sabe? Se tá bem, tá. Se não tá também tá bem. Né? Porque tem dias que você tá naquela coisa mais depressiva, tem dias que você está bem e vamos seguindo, é assim. E é importante, né, ter esse tempo, né, para a gente expressar essas emoções, colocar para fora, porque isso também ajuda, né, alivia bastante. E Sim, esse ponto que você colocou também, né, sobre a importância da família, dos amigos, em todo esse processo, é realmente muito importante. E eu penso como você, é nesses momentos, assim, de mais dificuldade que a gente passa, que a gente vê realmente quem está perto, né, quem está com a gente, às vezes não perto fisicamente, mas tendo aquela preocupação, o carinho, e eu acho que isso fica, assim, não tem preço, né? Saber as pessoas que pode contar e receber todo esse amor, esse carinho, e muitas vezes a gente se surpreende, às vezes toda essa dedicação vem de onde a gente não espera. Então, acho que tudo acaba sendo um grande aprendizado, né? Uma grande experiência. Lu, como você disse bem, né, que você também já passou por isso, é uma experiência, assim, indescritível, porque, que nem a irmã Damares falou, são orações, são pessoas que você nem imagina, torce por você. Quantas mulheres eu já encontrei em mercados, tal, elas falam, Ju, tô rezando para você, vai dar tudo certo, né? Aquele apoio, aquela, né? A gente, pessoas que você não pensa, que você fala, conhecidos, né? De oi, oi, e de repente, nem os mais chegados, não sei se por medo da perda, porque é que nem o pessoal fala, tá com câncer, né? Eles acham que a gente já tá com a sentença de morte. O medo da perda, ou não vai conseguir ver, acho que a gente vai sofrer, né? Aquele sofrimento, como o Fábio disse, hoje a coisa está muito evoluída. Eu, graças a Deus, eu fazia minhas químios e ia trabalhar. Então, às vezes a pessoa falava, nossa, ela vai estar na cama, com aquelas sensações de quimioterapia, então não sei. Mas teve os que se afastaram e teve os que agregou. Eu falo que hoje são agregados, né? São da família hoje. Isso é muito gostoso, né? E me diz uma coisa, Ju, quais são as lições de vida assim, que você tirou nesse período? Olha, eu sempre fui uma pessoa, antes do diagnóstico, que sempre pensava na frente, futuro, sabe? Não, porque eu vou ver se meus filhos vão fazer isso, isso, aquilo. Hoje, não. Eu já acho que hoje a gente tem que viver o hoje, o nosso presente, se cuidar, né? Assim, se hoje eu tô bem, eu vou viver o hoje, porque a gente se apega muito a viver do passado, né? Ter aquele sentimento do passado e ansiedade do futuro, né? Hoje não, hoje eu levo um dia de cada vez. Eu vou seguindo um dia de cada vez. Acaba tratando melhor até essa ansiedade, né? Que todo ser humano tem, né? De viver no passado ou se preocupar demais com o futuro. E esse ponto também é bem importante para que a gente viva o hoje, né? Aproveite cada momento, as pessoas, família, enfim, porque a vida toca, a coisa anda, né? E, na verdade, quando acontece esse tipo de situação, quando a gente recebe um diagnóstico assim,
naquele momento, às vezes o mundo desaba, e eu acho que faz refletir muito, né? Poxa, não quero mais perder tempo, vou viver com mais intensidade, com mais paixão, né? Trabalhar melhor cada momento da vida. Eu acredito que isso mexe bastante, né, com a gente. É uma gama de viver que você vem, sabe? Aquela força, aquela gama de viver que você quer viver, vamos curtir hoje. Às vezes, não ir por causa dos filhos, ou porque não, vamos. O que é isso? Não, vamos. Às vezes eu, Rogério, mas os meninos não querem ir, eles não querem ir, então eles vão ficar, vamos nós dois, sabe? Aquela coisa de se libertar e querer viver mesmo. É verdade. Aqui a experiência em casa foi uma frase muito forte que me marcou bastante, do irmão Márcio. Quando nós tivemos o diagnóstico dele, ele disse: agora nós sabemos qual é o tamanho do problema, né? A dimensão. Nós não vamos lidar com um gatinho, mas com um leão. Então, nós já sabemos e nós vamos vencer esse leão. Não vamos mudar nada da nossa rotina, vamos fazer tudo como nós sempre fizemos. Então, o exemplo tanto da Ju como da Damares, de várias outras pessoas, né, que passaram por isso, dentro da nossa instituição, pessoas de fora também. Eu acho que esse astral e essa vontade de querer viver, querer vencer, é realmente assim surpreendente. Eu acho que metade da situação está na nossa cabeça, né? Isso serve não só pelo diagnóstico, mas serve para cada um de nós na nossa vida, né? De ter os objetivos e ter aquela vontade, poxa, eu vou fazer o meu melhor, eu vou conseguir chegar onde eu quero. Então, acho que isso é um fator, assim, essencial. E, Ju, eu queria te perguntar se você quer deixar algum recado para as pessoas, enfim, a mesma coisa que perguntei para a Damares, né? Tem muitas pessoas que têm ainda esse receio, essa restrição de se cuidar, vão deixando, né? Amanhã eu me cuido, amanhã eu vou ao médico para fazer um diagnóstico, fazer um exame. Você quer deixar algum recado, dizer qual a importância disso? Sim, pedir para o pessoal não ter medo, se cuidar, porque a vida é única e é o que a gente tem de mais precioso. Então, percam o medo, façam seus exames. Se caso tiver na dúvida, aquele instinto da gente falar, não, tem alguma coisinha errada, procura outras opiniões, procura outros exames, outros métodos, mas tenha saúde em primeiro lugar, se cuide, porque ela é muito valiosa. É muito. Verdade. Ju, muito obrigada, viu, por compartilhar com a gente um pouquinho aí também da sua vivência, dessa sua experiência. Quero dar os parabéns para as irmãs, temos a irmã Sueli também, que recentemente passou por um processo, e dizer que vocês são exemplos para nós, né? Trazem muitas coisas boas, uma experiência de um processo ruim, vamos dizer assim, né? Um processo que poderia ser muito traumático, e vocês, com toda a vontade, enfim, com toda essa energia, conseguiram superar. Então, servem realmente como exemplo para cada um de nós. Eu quero deixar aqui meu muito obrigado, agradecer a vocês por esse momento, e, moram aqui no coração. Eu que agradeço, viu, Lu? Eu que agradeço a oportunidade. Beijo no coração de todos. E agora a gente tem mais um tempinho ainda, eu queria voltar um pouquinho com o doutor Fábio para fazer as perguntas finais, que são, na verdade, algumas dúvidas que acabam surgindo, né? A gente está falando muito do câncer de mama, muito voltado para as mulheres, né? E o que eu queria saber, doutor Fábio, o homem também pode ter o câncer de mama? Fica até difícil a gente falar depois de ouvir esses dois depoimentos aí, porque eu acho que a gente fica até emocionado, e até só para falar um pouquinho sobre a experiência delas, né? Um ponto que a gente vê em comum da irmã Juliana, da irmã Damares, é a questão da vontade de viver, né? Da fé e de você querer. E isso está muito ligado com a imunidade. A partir do momento que você se entrega para a doença, né, aí realmente ela consegue tomar conta de você. O mais importante é nós sempre acreditarmos, sempre que é possível. Eu acho que fé é uma coisa
né, acho que intrínseca já a todos nós, porque eu acho que o primeiro ponto que nos coloca aqui é crer nesse ser que está do outro lado, no grande arquiteto do universo, a fé em Deus. Então, a partir do momento que a gente perde a fé, perde a expectativa na vida, e realmente tudo acaba, né? Então, nós devemos lembrar que nós somos seres de energia, nós somos luz, e como energia, a vibração que nós produzimos, ela é um fator muito importante para auxiliar no nosso tratamento, né? O depoimento, né, que mostra como você encara, é claro que nunca é fácil. Eu acho que eu me coloco, né, no lugar de, muitas vezes, dar esse diagnóstico, trazer isso para uma paciente, não é fácil para a gente falar, quanto mais para quem está sentado na nossa frente, né, que está recebendo aquela carga. Então, eu acho que a força, né, e a vontade de viver é uma coisa que tem que ficar sempre em primeiro lugar em quem recebe um diagnóstico. E nunca deixar um medo tomar conta, né, porque as irmãs bem disseram, muitas vezes você não busca, né, um profissional justamente por medo de ter aquele diagnóstico, né? Então, esse é um ponto importante. E até voltando à questão que a irmã Luciana falou em relação aos homens, né? Quando alguém pergunta qual que é o principal fator de risco para câncer de mama, né? E a resposta é ser mulher, né? Então, a mulher, ela é quem tem mais risco, porque ela não é a única que pode ter o câncer de mama. O homem também, ele tem um risco, apesar de ser uma coisa quase não é divulgada, porque a incidência é muito baixa, mas pode sim, principalmente a partir dos 50 anos. Então, né, o homem com um nódulo palpável na mama, a primeira coisa a se pensar, nesse caso, é um câncer de mama, sim. Então, os homens também devem ter, claro que não vai, como é uma incidência muito baixa, não existe, né, uma necessidade de fazer um rastreio, como é feito para a próstata no homem, mas é sempre um sinal de alerta também, qualquer presença de nódulo em homens, principalmente acima dos 50 anos. Legal. E uma outra dúvida, assim, também que sempre ocorre, né, é referente ao anticoncepcional. O anticoncepcional, ele pode aumentar o risco de câncer de mama? Tem alguma relação? Olha, a relação, ela está mais relacionada com a reposição hormonal, até pelo fato da idade da mulher, quando ela usa hormônio na pós-menopausa, são mulheres acima de 50 anos. Então, o que os trabalhos hoje mostram é que o anticoncepcional de baixa dose, ele não tem ou teria estatisticamente uma relação que não está muito bem comprovada. Então, a princípio, ele não aumenta, ele não muda a incidência do câncer de mama em mulheres, por isso que entra sempre a questão, né, da dose e de você não fazer uso de um medicamento por conta própria. Então, não não entra como um fator e não é uma contraindicação falar, não vou tomar anticoncepcional, né, por medo do câncer de mama. Diferente na reposição hormonal, como nós falamos lá atrás. Tá legal. Esse ponto que eu queria tocar sobre essa reposição hormonal mesmo, né? Se tem a relação com câncer de mama. O irmão já bem explicou agora, Isso, né? Exato. Tem aqui estou indo para o nosso chat, e o irmão Márcio coloca aqui um comentário falando para o irmão Fábio, né, que a sua profissão é muito nobre e lida com o que mais temos de precioso, né, que é a vida. Então, como você consegue separar o lado pessoal do lado profissional? Então, né, como eu estava dizendo, até ouvindo o depoimento da Juliana e da Damares, vem na nossa cabeça aí, né, as várias vezes que a gente tem que lidar com essa situação. Então, acho que, né, por mais distante que a gente tente ficar da situação, isso nunca é possível,
né? Então, a gente sempre se envolve. Isso é um questionamento que eu posso fazer para qualquer médico, tenho certeza da resposta que eu vou ouvir, né? A gente é uma pessoa que praticamente entra para a nossa família quando você está nessa batalha junto, porque você, né, tem as alegrias, né? Como no caso da irmã Damares, quando no transplante de medula, quando teve um resultado, quanto nas notícias não tão boas, como, né, no caso de uma metástase, né, como foi o caso da irmã Juliana, mas o importante é a gente sempre estar junto e tentar fazer essa energia sempre positiva e nunca deixar a paciente, né, largar o osso, vamos dizer assim. A gente tem que sempre estar lutando. A irmã Juliana bem disse, hoje a medicina ela evoluiu muito, os tratamentos, né, são muito divergentes, né, para cada tipo de tumor, né, no caso dela, que a gente estava falando, né, tem do triplo negativo, você tem aqueles tumores que são responsivos ao hormônio, outros não. Os tratamentos, eles são muito diferentes e não tem receita de bolo. Cada paciente é uma história diferente, então é aquela parceria que você vai fazer. Então, às vezes, a gente né, comemora junto, outras vezes a gente chora junto, então é uma lição de vida. Eu acho que para quem fica doente, acho que a doença não tem nada que nos ensine melhor a encarar a vida do que a doença. Então, até o momento em que você, né, lida com uma possibilidade de morte, uma possibilidade de perda, isso faz você ver pequenas coisas de uma maneira que você não via, a valorizar pequenos momentos, às vezes uma saída, como a irmã Juliana disse, uma coisa, às vezes, que é muito banal, que a gente não dá muita importância, ela acaba ficando importante, e a gente vê que a nossa vida ela é muito passageira, muito transitória, né? Pelo menos essa vida material em que a gente se encontra, né, hoje. Então, é importante nós sempre nos agarrarmos e aproveitarmos a cada momento que nós estamos aqui nesse planeta, e agradecer por nós termos irmãos, por nós termos uma família, essa família, né, linda que nós estamos, né, hoje aqui, né, nos olhando um de frente, né, para os outros, e esse é o nosso suporte, aquela família que a natureza nos deu e aqueles irmãos que nós conquistamos e ganhamos diariamente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que valorizar cada vez mais. Não, com certeza. O irmão já bem colocou a situação que também para os médicos não é fácil, né? Dar a notícia, sentir a dor que o paciente, a família está passando naquele momento, né? E eu acredito que é fundamental ter esse apoio, essa parceria, médicos com os pacientes. Isso é muito importante, porque os pacientes também se sentem seguros, né? Ao ver o médico passando um diagnóstico, mas saber que aquela pessoa está ao seu lado, vai te ajudar, vai te acompanhar. Então, assim, eu quero deixar aqui registrado e parabenizar o irmão pela profissão, pela forma com que atua, pela sua maneira de pensar, né? Nas palavras que o irmão disse, já deixou tudo muito bem declarado, explicado. Então, acho que isso é de extrema importância, né, na vida de cada um de nós, de cada paciente. E aqui também tem mais uma pergunta, um questionamento aqui no nosso chat, que eu vou fazer para o irmão. O irmão Márcio pergunta que em novembro é realizada a campanha alusiva ao câncer de próstata, né? Então, apesar de não ser, né, a especialidade do irmão, qual conselho poderia dar aos homens sobre a prevenção, que também é tão importante quanto a prevenção feminina? Eu até brinco, né, com as minhas pacientes, elas reclamam do exame de mama, da mamografia, do preventivo, mas fazem, né? Os homens já
reclamam, vão pouco ao médico e às vezes não fazem os exames. Esse é o grande diferencial, né? Então, apesar de a gente estar falando em outubro, né? Então, no finalzinho de outubro, a cor já vai mudar um pouquinho do rosa para o azul, né? Mas a ideia que a gente tem que passar é da prevenção, seja qual ela for, de qual tipo for, independente se é homem, se é mulher, se é criança, tem o câncer infantil também, né? Todo mundo está sujeito a isso. Então é importante a gente sempre estar prestando atenção aos sinais que o nosso corpo ele dá, né? Como foi muito bem dito pela irmã Damares e pela irmã Juliana, né? Aqueles sinais, a gente começa a perceber alguma coisa, mas muitas vezes a gente não ou não acredita que aquilo possa acontecer com a gente, ou às vezes a gente não quer, né, pensar que possa estar acontecendo. Mas o ideal é sempre, né, a mensagem que eu deixo aqui, a mensagem de prevenção, né? Percebeu alguma coisa anormal? Pode não ser nada, tomara que não seja, mas vamos atrás, vamos pensar na prevenção para que a gente consiga, né, ter sempre um final feliz nessa história. Então, a prevenção, né, para homens e para mulheres, para todo o público, é a palavra em especial, que deve ficar na nossa mente em relação a qualquer tipo de doença. Tá legal. Irmão Fábio, eu quero aqui deixar o nosso agradecimento especial pela participação do irmão, pelas orientações que nos deu, pelas dúvidas que foram esclarecidas. Agradecer de coração por essa oportunidade. Eu acredito que isso vem só a enriquecer, né, o nosso conhecimento, a abrir a nossa mente, veio agregar muito para todos que aqui participaram, esta reunião, né, esse bate-papo, na verdade, ele está gravado, depois será divulgado também para quem não pôde comparecer hoje, e eu quero deixar um agradecimento realmente muito especial ao irmão por essa oportunidade, às irmãs que deram o depoimento, né, e dizer que foi muito gratificante poder estar aqui com vocês hoje. E para encerrar aqui o nosso bate-papo, né, a nossa conversa, eu gostaria de, em nome da Grande Loja Maçônica Mista do Brasil, agradecer a todos vocês que participaram aqui desta palestra e por abraçarem essa causa, né? A prevenção é sempre o melhor caminho. Então, eu deixo aqui a vocês um tríplice fraternal abraço a todos, com muito carinho, com muito amor, e muito obrigada pela participação de todos. Boa noite.